Como ser um estoico? O estoicismo é uma filosofia prática que orienta nossas ações e pensamentos com base na razão e na virtude. Ao contrário de outras correntes filosóficas mais abstratas, o estoicismo oferece ferramentas concretas para lidar com as adversidades da vida. Fundado por Zenão de Cítio e desenvolvido por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, ele ensina que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de controlar nossas reações. A filosofia estoica busca uma vida em harmonia com a natureza, cultivando o autocontrole, a sabedoria e a serenidade diante dos desafios diários. A principal diferença entre a filosofia acadêmica e a filosofia prática no estoicismo está no foco da aplicação. Enquanto a filosofia acadêmica muitas vezes se concentra em debates teóricos e abstratos sobre o mundo, o estoicismo é, essencialmente, voltado para a ação e para a transformação da vida cotidiana. A filosofia estoica busca não apenas compreender os princípios do universo, mas aplicá-los de maneira concreta, tornando a sabedoria uma ferramenta para lidar com os desafios diários. O objetivo dos estoicos é viver de acordo com a razão e cultivar virtudes de forma prática e acessível em todas as situações. Os princípios fundamentais do estoicismo são a virtude e a razão, considerados os pilares para uma vida plena e equilibrada. A virtude, no contexto estoico, é definida como viver de acordo com a razão, sendo composta por 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria nos ajuda a discernir o que é correto. A coragem nos capacita a enfrentar adversidades. A justiça orienta nossas ações com os outros. E a temperança nos guia a agir com equilíbrio. Já a razão é vista como a capacidade humana de compreender o mundo e tomar decisões baseadas em princípios lógicos e éticos, não sendo influenciado por emoções descontroladas ou impulsos externos. Compreender a natureza da vida e da realidade é essencial para aplicar o estoicismo de forma eficaz. O estoicismo ensina que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações e atitudes diante dos eventos. Ao entender que a vida é impermanente e cheia de desafios, aprendemos a aceitar o que não podemos mudar e focar no que está sob nosso controle. A realidade, com suas limitações e incertezas, não deve nos abalar, mas servir como uma oportunidade para praticar a virtude, cultivar a serenidade e viver de acordo com a razão. Desenvolva a disciplina interior. O autocontrole é uma das habilidades mais importantes para viver de acordo com a razão no estoicismo. A filosofia estoica nos ensina que nossas emoções, desejos e impulsos muitas vezes nos afastam da razão e nos fazem agir de maneira impulsiva e prejudicial. Para ser um estoico, é necessário desenvolver a disciplina interna para não se deixar dominar por esses estímulos. Isso envolve resistir a tentações momentâneas, agir com clareza mental e tomar decisões baseadas no que é moralmente correto e racional. O autocontrole nos permite ter uma vida mais equilibrada, alinhada com os princípios da virtude e alcançar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Cultivar a disciplina emocional e mental no estoicismo exige prática constante e conscientização dos próprios pensamentos e reações. Para isso, os estoicos recomendam a reflexão diária sobre nossas ações, avaliando se agimos de acordo com a razão ou se fomos impulsivos. A meditação é uma ferramenta poderosa para desenvolver essa disciplina, pois permite que nos conectemos com nossas emoções sem nos deixarmos dominar por elas. Além disso, a prática de exercícios de autocontrole, como a restrição de desejos imediatos, contribui para fortalecer a mente. Com o tempo, a prática contínua torna a disciplina uma parte natural de nossa vida, ajudando-nos a viver de maneira mais equilibrada e focada. A meditação e a reflexão desempenham um papel fundamental na formação de hábitos estoicos, pois ajudam a cultivar a autoconsciência e o controle emocional. A meditação
permite que nos distanciemos do caos diário e nos conectemos com a essência de nossa mente, permitindo que observemos nossos pensamentos e sentimentos sem julgá-los ou nos deixarmos dominar por eles. A reflexão diária, por sua vez, nos ajuda a revisar nossas ações e reações, identificando pontos em que falhamos e onde podemos melhorar. Esses momentos de introspecção são essenciais para fortalecer os hábitos estoicos, pois nos ajudam a alinhar nossas ações com os valores da razão, virtude e autocontrole, tornando-os mais consistentes e naturais ao longo do tempo. Exemplos práticos de disciplina interior no dia a dia incluem a capacidade de manter a calma em situações estressantes, como discussões ou imprevistos no trabalho, e escolher responder com clareza e respeito, em vez de ceder à raiva ou à frustração. Outro exemplo é a prática de resistir ao desejo de gratificação instantânea, como adiar compras impulsivas ou abrir mão de prazeres imediatos em favor de um objetivo maior, como a saúde ou o desenvolvimento pessoal. A disciplina também se manifesta em pequenas ações cotidianas, como manter uma rotina de exercícios, comer de maneira equilibrada e estabelecer limites claros para proteger nosso tempo e energia. Esses hábitos diários refletem a prática contínua do autocontrole e da razão. Controle suas reações. A importância de não reagir impulsivamente às situações é central para o estoicismo, que enfatiza o controle das emoções e a razão nas nossas respostas. Reagir impulsivamente geralmente resulta em ações, movidas por raiva, medo ou frustração, que podem agravar o problema ou gerar arrependimentos posteriores. Os estoicos ensinam que, ao invés de agir de imediato, devemos fazer uma pausa, refletir sobre a situação e considerar a melhor forma de responder. Isso nos permite agir com sabedoria, sem deixar que emoções momentâneas governem nossas decisões. Ao controlar nossas reações, evitamos a desarmonia interna e agimos de forma mais alinhada com nossos princípios e objetivos. Para os estoicos, o controle emocional diante das adversidades é essencial para manter a paz interior e a clareza mental. Eles acreditam que as dificuldades da vida são inevitáveis, mas nossa reação a elas está sob nosso controle. Em vez de sucumbir às emoções negativas como raiva, desespero ou tristeza, os estoicos defendem que devemos encarar as adversidades com serenidade, tratando-as como oportunidades de crescimento e aprendizado. Ao adotar uma postura de aceitação e disciplina emocional, conseguimos ver os desafios de forma racional, mantendo o foco naquilo que podemos controlar e agindo com virtude, independentemente das circunstâncias externas. A técnica da reflexão antes da reação é uma prática essencial no estoicismo para manter o controle emocional. Consiste em dar um passo atrás e parar por um momento, antes de reagir a uma situação, permitindo que a mente se acalme e a razão prevaleça. Durante esse intervalo, podemos avaliar nossos pensamentos e sentimentos, questionando se nossa reação é proporcional e alinhada com nossos princípios. Essa pausa nos impede de agir impulsivamente, dando espaço para uma resposta mais racional e ponderada. A eficácia dessa técnica está em sua capacidade de reduzir decisões baseadas em impulsos emocionais, promovendo um controle maior sobre nossas ações e, consequentemente, uma vida mais equilibrada e em harmonia com nossos valores. A percepção clara sobre o que está sob nosso controle e o que não está é uma das chaves para o controle das reações no estoicismo. Quando entendemos que não podemos controlar as ações dos outros, o comportamento de eventos externos ou os resultados da vida, mas podemos controlar nossas atitudes e escolhas, mudamos nossa forma de reagir. Ao focar apenas no que podemos influenciar, como nossas respostas emocionais, pensamentos e ações, evitamos frustrações desnecessárias. Essa distinção nos permite aceitar as situações como elas são, sem resistência, e agir de maneira mais serena e racional, alinhada com nossos princípios. Isso transforma nossa abordagem diante das adversidades, trazendo mais paz e equilíbrio.
Aceite o que não pode ser controlado. O conceito de indiferença estoica refere-se à ideia de que devemos cultivar uma atitude de desapego em relação ao que está fora do nosso controle, como os eventos externos e as ações dos outros. Para os estoicos, essas coisas são indiferentes, porque não têm o poder de afetar nossa virtude ou paz interior. O foco deve ser exclusivamente no que podemos controlar, nossas próprias escolhas, atitudes e reações. Ao adotar essa perspectiva, evitamos o sofrimento desnecessário causado pela luta contra o incontrolável. Assim, a verdadeira liberdade e tranquilidade vem de nossa capacidade de aceitar a realidade como ela é e direcionar nossa energia apenas para o que depende de nós. Aceitar a impermanência das coisas e das pessoas é fundamental para a prática do estoicismo, pois nos ajuda a entender que nada na vida é permanente. Tudo está em constante mudança, seja a natureza, as circunstâncias ou as relações. Quando reconhecemos que a perda, o envelhecimento e os finais são inevitáveis, podemos nos libertar da ansiedade e do apego excessivo. Isso não significa resignação, mas uma aceitação madura de que o que importa é como lidamos com essas mudanças. Ao abraçar a impermanência, cultivamos uma visão mais serena da vida, onde vivemos plenamente no presente, sem expectativas irreais, e valorizamos o que temos enquanto é possível. A aplicação prática do desapego nas dificuldades cotidianas envolve reconhecer o que está fora do nosso controle e liberar a resistência contra isso. Por exemplo, ao enfrentar um problema no trabalho, em vez de se desesperar ou tentar controlar os resultados, podemos focar em dar o nosso melhor dentro do que é possível e aceitar que certos fatores estão além de nossa influência. Isso se aplica também a relações pessoais, onde, ao invés de tentar mudar o comportamento dos outros, aceitamos que cada um tem sua própria jornada. Esse desapego reduz o estresse e nos permite agir de forma mais racional, tomando decisões baseadas no que podemos mudar e deixando de lado a preocupação com o que não podemos controlar. A aceitação da realidade é um passo crucial para alcançar a paz interior, pois nos permite viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Quando aceitamos que nem tudo está sob nosso controle e que a mudança é inevitável, paramos de resistir àquilo que não podemos mudar. Esse desapego das expectativas irreais e a aceitação do presente, com todas as suas imperfeições, traz uma sensação de liberdade emocional. Ao parar de lutar contra as circunstâncias externas, podemos focar naquilo que realmente importa, nossas escolhas e atitudes. Esse alinhamento com a realidade permite que encontremos serenidade e tranquilidade, independentemente das dificuldades que surgem. Pratique a virtude como o caminho para a felicidade. No pensamento estoico, a virtude é vista como o único verdadeiro caminho para a felicidade. Para os estoicos, a felicidade não depende de riquezas, status ou prazeres externos, mas sim de viver de acordo com os valores da virtude: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A prática da virtude nos permite agir de maneira ética e racional, alinhada com a natureza humana e a razão. Ao focarmos em cultivar essas qualidades, encontramos satisfação não nas circunstâncias externas, mas na integridade de nossas ações. Dessa forma, a verdadeira felicidade é interna, alcançada quando vivemos de forma virtuosa, independentemente das adversidades da vida. Os 4 pilares da virtude no estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e temperança são fundamentais para alcançar a verdadeira felicidade. A sabedoria nos permite discernir o que é certo e agir com clareza, tomando decisões que refletem nossos princípios. A coragem nos capacita a enfrentar desafios e adversidades com dignidade, sem nos deixar dominar pelo medo ou pela incerteza. A justiça orienta nossas ações em relação aos outros, buscando sempre o bem comum e o respeito mútuo. A temperança nos ensina a praticar o autocontrole, equilibrando nossos desejos e mantendo-nos focados no que realmente importa. Juntas, essas virtudes formam a base de uma vida plena e verdadeira,
onde a felicidade é encontrada na harmonia com a razão e a moral. A busca pela excelência moral é a verdadeira fonte de felicidade no estoicismo, pois ela está diretamente ligada ao viver de acordo com a razão e os valores universais. Para os estoicos, a felicidade não depende de conquistas externas, mas da qualidade de nosso caráter e ações. Quando nos empenhamos em aprimorar nossa virtude e agir com ética, encontramos uma satisfação profunda e duradoura, independente das circunstâncias externas. Essa busca pela excelência moral nos permite superar os desafios da vida com serenidade, pois a verdadeira realização vem de fazer o que é certo e viver de maneira justa, corajosa e equilibrada. Assim, a felicidade se torna uma consequência natural da prática constante da virtude. Agir virtuosamente em situações cotidianas pode ser observado em diversas pequenas atitudes. No trabalho, por exemplo, praticar a sabedoria envolve tomar decisões informadas e justas, sem ceder a pressões externas. A coragem se manifesta quando enfrentamos dificuldades ou críticas, sem perder a integridade, mantendo a calma e a dignidade. A justiça se reflete em tratar os outros com respeito e equidade, buscando sempre o bem comum, seja com colegas de trabalho ou na interação com amigos e familiares. Já a temperança aparece quando conseguimos controlar nossos impulsos, como adiar uma gratificação imediata para priorizar objetivos de longo prazo, seja na alimentação, no exercício físico ou no uso do tempo. Essas atitudes diárias, embora simples, são a prática da virtude e o caminho para uma vida mais feliz e equilibrada. Use a razão para tomar decisões. Na filosofia estoica, a razão é vista como a faculdade humana mais importante, sendo fundamental para a tomada de decisões. Para os estoicos, a razão nos conecta com a natureza e nos orienta a agir de maneira racional, justa e virtuosa, alinhada com os princípios universais. Ao tomar decisões, devemos usar a razão para avaliar as circunstâncias, pesar as opções e agir de forma consciente, sem nos deixar guiar por impulsos ou emoções momentâneas. A razão permite que façamos escolhas que não apenas atendam aos nossos desejos imediatos, mas que também promovam o bem-estar duradouro e a harmonia interna. Assim, a razão é a ferramenta essencial para viver de acordo com os valores estoicos e alcançar uma vida plena. Para evitar decisões impulsivas e irracionais, os estoicos sugerem que devemos sempre recorrer à lógica e à reflexão antes de agir. Quando confrontados com uma situação, é importante dar um passo atrás e analisar as opções de forma objetiva, sem ser dominado por emoções momentâneas. A prática da reflexão nos permite questionar os motivos que estão por trás de nossos desejos e reações, ajudando a identificar se estão alinhados com nossos princípios e valores. Além disso, a lógica nos ajuda a avaliar as consequências de nossas escolhas a longo prazo, permitindo que tomemos decisões mais ponderadas e responsáveis. Dessa forma, ao dar espaço para a razão, conseguimos tomar decisões mais equilibradas, que contribuem para nosso crescimento pessoal e bem-estar. Questionar nossas crenças e suposições é crucial para agir com clareza e tomar decisões alinhadas com a razão. Muitas vezes, nossas escolhas são influenciadas por ideias preconcebidas ou por pressões sociais que não são necessariamente racionais ou verdadeiras. O estoicismo nos ensina a examinar essas crenças, desafiando-nos a olhar além das emoções ou das influências externas para entender o que realmente importa. Ao questionar o que acreditamos ser verdadeiro e analisar se essas suposições são baseadas em fatos ou em ilusões, podemos agir de maneira mais clara e objetiva, sem ser guiados por vieses ou distorções cognitivas. Esse processo de autoquestionamento é essencial para tomar decisões fundamentadas na razão, promovendo uma vida mais consciente e alinhada com nossos valores. Usar a razão para resolver conflitos e dilemas morais envolve analisar as situações de maneira objetiva e imparcial, considerando todas as partes envolvidas e as consequências das ações.
Por exemplo, em um conflito no ambiente de trabalho, em vez de reagir emocionalmente ou tomar partido, a razão nos leva a ouvir todas as perspectivas e avaliar qual decisão beneficia o bem comum, mantendo a justiça e a equidade. Em dilemas morais como escolher entre dois caminhos éticos, a razão nos ajuda a pesar os valores em jogo, refletindo sobre o impacto de nossas escolhas nas outras pessoas e na nossa própria integridade. Ao utilizar a razão nesses momentos, agimos de forma ética e equilibrada, tomando decisões que estejam em harmonia com nossos princípios e com o bem-estar coletivo, sem nos deixar influenciar por impulsos ou pressões externas. Desenvolva a resiliência diante das adversidades. Os estoicos veem as dificuldades da vida, não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de crescimento pessoal e fortalecimento interior. Segundo essa filosofia, os desafios são uma parte inevitável da existência e, em vez de resistir a eles ou lamentar-se, devemos aceitá-los como uma chance de aprimorar nossas virtudes. Quando enfrentamos adversidades, temos a oportunidade de praticar a coragem, a paciência e a resiliência. Em vez de sucumbir ao sofrimento, os estoicos nos ensinam a usá-lo como uma ferramenta para nos tornarmos mais sábios e mais fortes. Assim, ao encarar as dificuldades com uma mentalidade de aprendizado, podemos transformar situações desafiadoras em experiências de autodescoberta e evolução, alcançando uma maior paz interior e capacidade de lidar com o que está por vir. Manter a tranquilidade nas adversidades é fundamental para a resiliência estoica, pois nos permite agir com clareza e racionalidade, em vez de sermos dominados pelas emoções. Os estoicos acreditam que, ao manter a serenidade diante das dificuldades, podemos focar no que está sob nosso controle, nossas atitudes e ações. Em vez de reagir impulsivamente ao estresse ou à frustração, devemos nos concentrar em responder com virtude, agindo com justiça, coragem e sabedoria. A tranquilidade nos ajuda a evitar decisões precipitadas e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios com determinação sem perder a integridade. Se focarmos em agir com virtude, não importa a situação, podemos superar os desafios com mais facilidade e encontrar equilíbrio interior. Para fortalecer a mente e resistir às tentações e aos desafios da vida, os estoicos utilizam várias técnicas que ajudam a manter a disciplina e o foco. Uma delas é a prática da premeditatio malorum, ou a antecipação dos males, que envolve imaginar as dificuldades que podem surgir, preparando a mente para enfrentá-las com serenidade. Outra técnica é o exame diário, onde refletimos sobre nossas ações, avaliando se estamos agindo de acordo com a virtude e aprendendo com nossos erros. Além disso, a prática da autodistância é fundamental, pois nos permite observar nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos completamente com eles, ajudando a controlar impulsos e resistir às tentações. Essas técnicas fortalecem nossa capacidade mental, nos tornando mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios da vida com calma e sabedoria. Várias figuras históricas estoicas demonstraram resiliência notável durante momentos de crise, exemplificando a aplicação dos princípios da filosofia. Um dos mais conhecidos é o imperador romano Marco Aurélio, que, apesar das inúmeras guerras e dificuldades de seu reinado, manteve a calma e a racionalidade, escrevendo suas meditações como um guia pessoal para a virtude e a serenidade. Outro exemplo é Sêneca, que, apesar das adversidades e das perseguições políticas, manteve sua integridade moral e a dedicação à filosofia, abordando a morte com aceitação e coragem. Epicteto, um ex-escravo, também demonstrou resiliência extrema, ao ensinar que a verdadeira liberdade vem de dentro, independentemente das circunstâncias externas. Esses exemplos mostram que, ao aplicar os ensinamentos estoicos, podemos superar as maiores adversidades com dignidade, mantendo nosso foco no que é virtuoso e dentro de nosso controle. Tente aplicar a filosofia estoica na sua vida
e viva mais sereno e feliz.